Olá, uma ótima noite para vocês. A CNN Brasil acompanhou o primeiro debate presidencial realizado pela TV Bandeirantes. Todos os candidatos foram chamados, mas a gente lembra, apenas 3 compareceram: Ronaldo Caiado, do PSD, Augusto Cury, do Avante, e também Renan Santos, do Missão. O presidente Lula e Flávio Bolsonaro, além de Romeu Zema, se ausentaram. Esse debate foi marcado por um clima, de certa maneira, mais amistoso entre os candidatos, sem muitos ataques diretos. Augusto Cury chegou a chamar Ronaldo Caiado para ser ministro em um eventual governo. Mas o presidente Lula e Flávio Bolsonaro viraram, claro, alvos, né? Aqui nos nossos estúdios, a gente tem Pedro Venceslau, nosso analista de política, já aqui conosco. E aí, Pedro, acompanhou de perto, né, esse primeiro debate, aliás, de uma forma amistosa, mas a gente sabe muito bem, né, como a gente viu, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro viraram alvos, né, dessas críticas. Boa noite. Boa noite, Renan, boa noite a todos. Olha, até o terceiro bloco, o principal alvo foi o presidente Lula e mais lateralmente algumas críticas de Renan e Caiado a Flávio Bolsonaro. Mas teve um determinado momento que o Flávio Bolsonaro foi sim citado e criticado e xingado por Renan Santos. Aliás, o Renan Santos adotou um tom bastante agressivo em relação ao presidente Lula e também a Flávio Bolsonaro, mas focou mais no presidente do que no senador do Rio de Janeiro. Ou seja, o presidente Lula foi criticado por questões de governo, o PT também foi criticado, Ronaldo Caiado citou a segurança pública, Ronaldo Caiado também citou questões da economia, enfim. E o Augusto Cury, correndo ali por fora, evitando críticas, chegou até a criticar a agressividade, entre aspas, de Renan Santos, mas entre eles um certo tom de fato amistoso e um inusitado convite, né, de Augusto Cury para que o Caiado fosse o xerife de um eventual governo dele, né? Agora, Pedro, quais temas em comum desse debate a gente pode citar? Por exemplo, o fim da escala 6x1 foi criticado. O Renan Santos criticou o fim da escala 6x1, Augusto Cury defendeu e o Ronaldo Caiado ficou ali num espaço meio intermediário. Esse é um tema que é um carro-chefe da campanha do presidente Lula. Há um movimento para acelerar esse processo no Congresso Nacional. Davi Alcolumbre mandou o projeto já para a CCJ, pode ser votado na próxima janela do esforço concentrado. Esse foi um dos temas. Na questão da segurança pública também, um tema também muito forte, recorrente, entre todos os candidatos. O Ronaldo Caiado falando da proposta dele de tirar os bens dos maridos e dos homens agressores, que ele tem também citado muito na campanha. E um debate que acabou acabando mais cedo, né? Porque teve também a ausência de Romeu Zema. Romeu Zema, de última hora, decidiu não participar. Augusto Cury chegou a dizer que não iria no debate, já estava lá na Band, depois voltou atrás e acabou participando. E ficou um debate bem mais esvaziado do que a gente esperava, né? Agora, Pedro, quando a gente fala da população de um modo geral, né, as pessoas elas têm o direito total de querer saber e escolher o seu melhor candidato, obviamente, né? A gente está falando de 2 ausências e 2 figuras extremamente importantes nesse jogo político, que são os que estão liderando, né, nas pesquisas de intenção de votos. O que a gente pode destacar dessas 2 ausências quando a gente olha realmente para a população, para as propostas, para as discussões? Afinal de contas, a gente está falando do primeiro debate, muita gente estava aguardando que todos estivessem lá presentes. Um debate como esse, no domingo, nesse horário, ele não é tão importante nem tanto pela audiência, sim, mas pelos cortes que vão acontecer das respectivas campanhas. Então já era mais do que esperado que o presidente Lula não participasse do debate. Ele seria o principal alvo de todos ali. Claro que o Flávio Bolsonaro também seria criticado pelos adversários, mas como a gente viu no debate, muito mais críticas ao Lula do que ao Flávio Bolsonaro. Então o presidente Lula optou por não ir, concedeu uma entrevista para a TV Record, que foi gravada e exibida no horário do debate. A gente ainda precisa entender por quê, se foi uma estratégia da emissora, se foi um pedido do presidente Lula, mas para dividir um pouco a audiência. O Flávio Bolsonaro depois gravou um vídeo também explicando a ausência dele no debate, mas também não seria estrategicamente interessante para o senador entrar num debate onde ele também seria um dos principais alvos. E ficamos então nesse debate esvaziado. A surpresa maior foi a ausência do Romeu Zema, que não tem tempo de televisão, tem uma estrutura mais frágil do que a dos seus adversários, então ele precisa mais do que qualquer outro candidato desses espaços de exposição, mas acabou optando por não ir. Esse foi Pedro Venceslau, nosso analista de política, nos ajudando a entender um pouquinho mais a respeito desse primeiro debate
presidencial. Pedro, obrigado. Agradeço aí a sua companhia, um bom domingo para você. A gente tem também Vinícius Murad, o nosso repórter, que está lá, acompanhou tudo de perto, desde a chegada dos candidatos, já está aparecendo aqui no nosso telão e acompanhou também a saída. Vinícius, o que você traz para a gente de informações aí da TV Bandeirantes, desse primeiro debate? O que a gente consegue destacar? Bem-vindo, boa noite. Ótima noite, Renan, todos que nos acompanham, Pedro, amigos ligados na CNN Brasil. Os 3 candidatos pararam rapidamente para falar com a imprensa assim que saíram do estúdio em que aconteceu o primeiro debate presidencial nas eleições de 2026. A impressão de Ronaldo Caiado, que foi o primeiro a sair, foi de que foi um debate positivo. Ele considerou que conseguiu mostrar ao eleitor a experiência que ele já tem e disse que todas as propostas que ele apresenta são coisas que ele já fez, ou ao menos já provou conseguir fazer durante a gestão e a experiência dele anterior. Caiado aposta muito na experiência como um cartão de visita para se apresentar ao eleitor. Renan Santos, na saída, nessa entrevista rápida na saída, ele voltou a criticar muito duramente Lula e Flávio Bolsonaro, ligando ambos ao escândalo do Banco Master e também fazendo críticas, dizendo que o que interessa para Lula é ter Flávio Bolsonaro com ele no segundo turno, porque Lula e o PT, segundo Renan, acreditam que será fácil derrotar Flávio Bolsonaro, o candidato do PL. Augusto Cury aproveitou o momento de saída, essa conversa com os jornalistas, para explicar o que exatamente aconteceu, que ele ameaçou desistir de participar do debate mesmo depois de chegar até aqui. Ele disse que estava revoltado com Lula e Flávio Bolsonaro se ausentarem, mas que por respeito ao eleitor decidiu participar e também considerou o saldo positivo deste primeiro debate. Valeu, muito obrigado. Vinícius Murad conversando com a gente ao vivo, direto da TV Bandeirantes, acompanhou tudo de perto. Agradeço, bom domingo para você, bom descanso.